A gente vai fazer nessa aula aqui um exemplo bem simples de um único requisito, totalmente desconectado de um sistema da realidade. Então a gente partir desse requisito para o modelo, para o ML, depois para a descrição do caso de uso, depois para a elaboração do diagrama de sequência, e a gente vai implementar cada um daqueles fluxos no diagrama de sequência. Vou mostrar para vocês algumas ferramentas de modelagem que a gente tem para que a gente consiga fazer todas as partes do nosso projeto desse único requisito, com pouquinhos campos. Não é uma situação real, é meramente ilustrativo de forma acadêmica para a gente entender as conexões entre as partes. Ou seja, a gente vai entender a conexão entre a análise e o desenvolvimento dos sistemas. O que acontece nesse métier de forma que o sistema seja desenvolvido. Então, a gente vai usar aqui o Astar para fazer os modelos do ML, o DB Designer para fazer o modelagem, o mapeamento da classe no banco de dados. A gente vai usar o DB Designer. A gente vai usar o SQL Server como database, como SGBD, onde vai estar o nosso banco de dados implementado, e o Visual Studio para implementar o programa. Vai usar um documento Word só para descrever o requisito funcional que a gente vai utilizar, e outro documento Word para descrever o caso de uso que a gente vai implementar. Então é dessa forma que a gente vai organizar esse projeto ilustrativo, acadêmico, não aplicável no mundo real. É simplesmente para a gente entender essas conexões, que isso fique claro. Então aqui eu vou ter um único requisito funcional. O sistema deve cadastrar os clientes. Beleza? Quais são os campos de entrada? Código, numérico, nome, texto, endereço, texto, bairro, texto, cidade, texto, já está ficando maior do que eu gostaria, telefone, texto. Acho até que eu vou tirar aqui, para facilitar, o endereço. Vou deixar só esses 3 campinhos que vai ficar mais fácil da gente implementar, tá bom? Num sistema real, esses 3 campos seriam insuficientes para que a gente implementasse. Mas como o objetivo é demonstrar as ligações, então isso aqui vai atender. Então você tem o requisito funcional, agora você vai, já detalhou os dados de entrada, a regra de processamento. Aí aqui tem uma regra de processamento que você fez na etapa de análise, esses dados de entrada e a regra de processamento. Os campos código e nome são de preenchimentos obrigatórios. O campo nome deve ter no máximo 50 caracteres. O campo de telefone deve ter no máximo, deve ter a máscara, beleza? São as regras que a gente identificou. O requisito a gente identificou na etapa de levantamento de requisitos, e na etapa de análise a gente detalhou esse requisito para identificar os campos, para identificar as regras de preenchimento. Ou seja, são aquelas 2 macroatividades do desenvolvimento de sistemas, que é o levantamento de requisito e a análise de requisitos. Agora a gente vai para a etapa de projeto, que é onde a gente vai projetar o software para implementar esse requisito. A etapa de projeto, a primeira que a gente vai fazer, vai ser o diagrama de caso de uso. Então eu vou já salvar aqui na nossa pastinha de aulas, modelagem 2017,
Opa, pastinha fugiu. Interligação, análise e projeto. Beleza? Vou salvar aqui com o meu modelo. Esse aqui vai ser minha análise UML. Tá bom? O primeiro diagrama que a gente vai criar vai ser o diagrama de caso de uso. Tá? Então, a gente, durante nossa análise, a gente também vai identificar que quem vai fazer esse cadastro de cliente vai ser a recepcionista, tá? E a gente imaginou que ela vai ter uma utilização que vai se chamar cadastrar cliente. Então o boneco linha bola é recepcionista cadastrar cliente, beleza? Esse aqui vai ser o caso de uso 01 do meu sistema, cadastrar cliente. Vou salvar o caso de uso. Agora, o que a gente vai fazer? Vai descrever o cadastrar cliente. Beleza? Esse é o sumário, né? Ator principal, recepcionista, ator secundário não tem, opa, ator secundário não tem. Aí vem o fluxo principal, né? Para imaginar o fluxo principal, a gente obrigatoriamente tem que imaginar como vai ser o nosso caso de implementação, né? Cada caso de uso desse aqui vai virar dentro do seu projeto um caso de implementação. Então você vai ter que pegar esse caso de implementação, que vai ter lá talvez até enraizamentos, se você dividir essa implementação pela implementação da classe, pela implementação da controladora, etc. Mas vai ter um caso de implementação. Esse caso de implementação, ele vai ser feito pelo programador depois que ele receber a sua análise para ele desenvolver. Só que o analista ele tem que imaginar a tela. Como a gente está fazendo o mesmo trabalho, eu vou desenhar a tela que eu estou imaginando antes de descrever, que é aquele rascunho da tela. Então eu vou aqui, novo projeto. Aquela mesma historinha que a gente está fazendo na aula passada, né? Vou colocar aqui o aedb.interligação e vou chamar aqui de aedb.interligação.view. Vai ser minha view. Vou salvar ela lá no D, aulas, modelagem 2017, interligação. Selecionar a pasta, vai criar uma pastinha para a solução chamada aedb.interligação. Ok. Vou fazer o rascunho da minha tela que eu vou utilizar para esse cara antes de imaginar, né? As funções como eu quero que funcionem para a gente entender. Bem, quando você estiver no ato de imaginação da tela, é a liberdade que o analista tem de imaginar uma solução que atenda esses requisitos, né? Na descrição do seu caso de uso, você está falando que ele poderá incluir, alterar, excluir ou ver a lista de clientes na mesma utilização. Então você tem que cumprir esse sumário, né, dentro da sua utilização. Então como é que vai ficar a utilização
que o analista de sistemas imaginou para atender esse projeto. Bem, ele vai ter um formulário que vai ter lá o nome dele. Eu já estou fazendo detalhes de programação que eu não precisaria estar vendo na modelagem de caso de uso, só para adiantar a nossa vida. Depois eu nomeio esses controles, não vou nem nomear. Vou colocar lá. Bem, a gente viu na análise que o cliente tem um código que ele tem o nome e que ele tem o telefone. Tá? Marquei, alinhei à direita, beleza. Aí vai ter lá o código, tá? O nome e o telefone. Opa, o telefone vai ser esse carinha aqui. Aí você vai alinhar os campinhos bonitinhos. O nome vai ser maior. O telefone você determinou na sua que ele tem uma máscara para funcionar. Tá? Seu telefone tem uma máscara para funcionar, que é como vai digitar os dados dentro desse cara. E aí você vai ter as opções que você colocou lá. Através dessa utilização vai permitir incluir, alterar e excluir. Então, separando as ações dentro da sua utilização, você vai ter o incluir, o alterar, vou colocar as opções até separadas. Eu podia ter um botão só salvar, mas vou colocar os botões separados para o código ficar menos confuso para a gente. Beleza? Aqui embaixo está dizendo que eu vou ter a lista de clientes, então eu vou ter lá um grid view que vai ter a lista de clientes que vai ter lá a lista de clientes desse sistema. Esse grid view vai ter os campos código, o campo nome, campo telefone, e vai ter os botões btn alterar, e o não pode ser read only, btn excluir. O botão alterar está como read only. Deixa eu tirar aqui o read only. Esse cara aqui é um botão, não é um text box. Tá bom? Então, o seu grid vai ser um gridzinho básico, que vai ter o alterar, ele vai clicar, vai carregar os campos, clicar no alterar, vai salvar e recarregar a lista. Clicar no excluir, vai pedir a confirmação, vai confirmar, vai excluir, vai recarregar a lista. Preenchi os campos, criei no botão incluir. Vou até colocar só um botão aqui para ficar mais fácil para vocês, para descrever o caso de uso. O botão vai ser salvar. Bom, esse aqui vai ser o btn salvar. Tanto para incluir quanto alterar, ele vai clicar no botão salvar. Tudo bem? Só que para alterar ele vai ter que clicar na linha desejada antes.
Oi. Tem como? O quê? Tá bom? Então como é que vai funcionar essa utilização? Eu quero incluir uma coisa. Vou digitar um código, um nome, o telefone e vou clicar no botão salvar. Pum! Ele vai incluir. Tudo bem? Fui alterar. Vai clicar no botão alterar. Pum! Vai carregar os dados aqui em cima, bloquear o código, que eu não vou permitir alteração de código. Vai alterar os valores, clicar no salvar, vai alterar. Tudo bem? Excluir, clicou no excluir, vai solicitar confirmação e vai excluir. Vai ser essa a regra. Tá ok. Então, a nossa descrição de caso de uso vai ser da seguinte forma. Fluxo principal. A recepcionista solicita manter ou cadastrar clientes. O sistema exibe a janela de clientes e permite inclusão, alteração, exclusão ou a leitura da lista de dados. A recepcionista escolhe uma das opções ou encerra o caso de uso. Beleza? São as opções que ela tem, que ela vai fazer ou vai encerrar o caso de uso. Pum. Tá bom? Então o que acontece? A gente vai ter aí os fluxos alternativos de incluir, alterar e excluir que precisam ser descritos. Então a gente vai ter o fluxo alternativo. Qual que é o passo de desvio? Passo 3. Passo 3 é o passo de desvio. É incluir cliente. Aí vai ter lá a letra A, a recepcionista preenche os campos e clica no botão salvar. O sistema verifica se a RN01 e a RN02 são cumpridas e, caso sejam, inclui o cliente, limpa os campos, recarrega a lista e retorna ao passo 3 do fluxo principal. Beleza? RN01 é campos obrigatórios e RN02 é que não é permitido dois códigos iguais. Tá bom? São as duas regras que a gente vai ter. Então agora a gente vai ter o fluxo alternativo. O passo de desvio continua a ser o mesmo, porque todas as opções estão desviando nesse passo. Alterar cliente. Letra A. A recepcionista solicita alterar o cliente clicando no botão alterar na linha desejada. Não é isso? Vai clicar na linha desejada lá no botão alterar. Aí o sistema vai carregar os dados do cliente selecionado nos campos. A recepcionista altera os dados e clica no botão salvar. O sistema verifica se a RN01 foi cumprida. O sistema carrega os dados do cliente selecionado no campo e bloqueia o campo código. O campo código vai ser bloqueado. Tá bom? O sistema verifica se a RN01 foi cumprida. Não precisa verificar a 02 porque ele não vai mudar o código. Você vai garantir que o código não seja igual. Se a RN01 foi cumprida e, caso seja, altera os dados do cliente
limpa os campos, desbloqueia o campo. Opa, Ctrl Z, Ctrl Z, desbloqueia o campo código e vírgula, recarrega a lista e retorna ao passo 3 do fluxo principal. Tá bom? Sim. Vou alterar, vou lá, clico, o sistema carrega os dados e bloqueia o campo código. Pum, porque eu não vou permitir alteração no código. Aí, vou lá alterar os dados, o nome do telefone. Se tivessem 1000 campos, poderia alterar os 1000 campos. Aí clica no salvar. Aí o sistema vai verificar o quê? Só o campo obrigatório, que é o quê? O campo nome. O código já está preenchido, mas a RN é mesmo, código e nome preenchido. Se foi cumprido, altera os dados, limpa os campos, desbloqueia o campo código, recarrega a lista e retorna ao passo 3. Tudo bem? Estamos cumprindo aqui o segundo fluxo alternativo. A gente vai ter um fluxo alternativo 4, excluir cliente. Não, passo desvia 3, desculpa, falei besteira. Lembrei antes de falar, né? Foi bom. Letra A, estou perdendo ponto na minha prova. A recepcionista solicita excluir o cliente, clicando no botão excluir na linha desejada. O sistema solicita a confirmação da exclusão. A recepcionista confirma a exclusão. O sistema exclui os dados do cliente, recarrega a lista e retorna ao passo 3 do fluxo principal. Regra de exceção, fluxo de exceção, desculpa. Fluxo de exceção, violação da RN 01. O sistema avisa qual campo obrigatório não está preenchido e retorna ao passo anterior do fluxo em questão. Fluxo de exceção, violação da RN02, o sistema avisa que o código já está sendo utilizado e retorna ao passo anterior do fluxo em questão. Regra RN 01. Os campos código e nome do cliente são obrigatórios. RN 02 não pode ter dois clientes com o mesmo código. Beleza? Isso é uma regra básica de negócio, eu só coloquei para exemplificar, porque a chave primária do banco mesmo já ia evitar isso, mas a gente vai cuidar dessas situações. Pós condições, um cliente foi incluído, alterado, excluído, ou a lista de clientes foi lida. Aqui um cliente tá bom, pós condições. Isso aqui é título, negritei, a sua primária apagou, né? Eu tinha colocado, mas recepcionista, sumário, 0201, cadastrar cliente,
Ok. Então aqui eu vou salvar esse arquivo dentro da minha biblioteca de arquivos do meu projeto. Vou lá na biblioteca de arquivos do meu projeto. Modelagem de sistemas. 2017. Interligação. CDU 01. Cadastrar cliente. Quando eu estou falando de um projeto real, eu posso até ter um software que vai controlar os meus requisitos, ou ter um documento Word com meus casos de uso, desculpa, e os requisitos também, mas eu posso ter um documento para cada requisito, cada caso de uso, para ficar mais fácil manter, alterar, dimensionar o tamanho, etc. Nesse caso, eu estou usando um documento para cada descrição de caso de uso. Tá bom, descrevemos o caso de uso. Agora vamos lá continuar a nossa análise, né? Na nossa análise de requisitos, a gente identificou que a gente vai ter um campo código numérico, um campo nome texto, um campo telefone texto, que o tamanho máximo do campo nome é 50 caracteres e o telefone vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15 caracteres. Então eu vou fazer o telefone com 15 caracteres, tá bom? Só que no diagrama de classe, que é o próximo passo desse projeto, a gente não vai ter esses tamanhos, a gente vai ter só quando a gente for definir o banco de dados. Bem, o próximo diagrama é para a gente definir as estruturas de dados, que é o diagrama de classe. Então a gente vai vir aqui no diagrama, vou chamar aqui esse cara aqui de diagrama de casos de uso, e esse cara aqui vai ser o nosso diagrama de classes de domínio. Vai ser as nossas classes de domínio do sistema. Tá bom? Então, a gente tem somente o cliente, que vai ter esses três atributos. Então a gente vai lá colocar a nossa classe cliente e vamos colocar os atributos código, que vai ser inteiro e vai ser público, tá? Vamos ter o nome, que vai ser texto e vai ser público, e a gente tem o telefone, que vai ser texto, cadê o string aqui? Por que não apareceu o string? Aí bugou a parada. Olha lá. Que vai ser string e vai ser público. Beleza? Nós temos esses três atributos que vão ser a nossa classe cliente. Bem, ela por si só, ela não vai ter a persistência em disco para caso saia da memória. O objeto vai existir em memória, mas a gente vai ter que persistir ele num banco de dados para que quando a gente precise recuperar ele, porque saiu da memória, porque vai ser em um ambiente de multicomputadores, etc., você precisa gravar num servidor de banco de dados, ter um banco de dados lá onde você vai ter esse objeto. Então, tem ferramentas de modelagem de classe que ela permite você fazer o mapeamento da classe direto nela, tá? Se não me engano, o Astar Professional, que é a ferramenta paga, ele permite fazer isso. Mas tem o Rational Rose, por exemplo, que você faz o mapeamento direto nele. Só que a gente vai usar uma ferramentinha gratuita também, que é o DB Designer, para fazer a nossa tabela lá do banco de dados, que vai ser a tabela cliente, que vai ter lá o campo cliCódigo, que é o mapeamento do atributo código, vai ser do tipo int, vai ter o campo cliNome, que vai ser o mapeamento do campo nome, que tem 50 caracteres na nossa análise, e vai ter o cliTelefone, que vai ser o mapeamento do campo telefone, que vai ter 15 caracteres. O campo código e nome são de preenchimentos
obrigatórios. O campo código e nome são de preenchimentos obrigatórios. E o campo código, como ele não pode ser duplicado, ele já vai ser a nossa chave primária dessa tabela. Então esse mapeamento aqui é o mapeamento desse cara aqui, ó. Eles não precisam ter o mesmo nome, eles só precisam ter mapeados cada atributo em cada campo e cada tabela. Oi. Semelhante ao BR modelo, é o mesmo objetivo, você modelar banco de dados, tá? E aqui eu vou salvar o meu banco de dados lá, vou salvar minha modelagem de dados lá na pastinha da nossa aula modelagem 2017, interligação, vai ser o nosso diagrama de entidade de relacionamento, tá bom? Só tem uma entidade, int baixar, cliente. Beleza. Então, estou com o meu caso de implementação, estou com a minha classe aqui dentro do meu projeto, né? Esse cara aqui é o FRM cliente, vou renomear ele FRM cliente. Dentro do programa ele já alterou. Vai ter um outro projeto aqui que vai ser a minha biblioteca de classes, que eu vou chamar ele de aedb.interligação.model, que vai ser os meus modelos, tá bom? Que eu vou ter aqui a classe cliente, que vai ser a implementação dessa classe aqui que a gente está fazendo, tá? A implementação dessa classe vai ter os atributos, os fields privados, que vai ser o código, que tem o sublinhado na frente, os privados, vai ser o nome e vai ter o telefone como os fields privados e vai ter lá o public, onde a gente vai ter o get e o set, e vamos fazer aqui a mesma coisa para o nome. Reparem o seguinte, a propriedade, o atributo não tem o sublinhado, só a variável onde a gente armazena o valor desse atributo dentro do objeto. E aqui o telefone. No get tem o return código, no set a gente tem o código igual a valor. No get return nome e no set o nome igual a valor. No get return telefone, no set telefone igual a valor. Bem, se eu quiser conferir se ela tem a ver com o meu projeto, eu posso usar o recurso do Visual Studio para ele montar um diagrama de classe aqui para eu ver. Eu acho que está parecido com o modelo que eu defini aqui. Não tem esse acento, tá, gente? Vou tirar esse acento aqui. Beleza? Tá lá parecido. Esse diagrama é só um recurso, ele não influi em nada no projeto. Posso excluir ele, faz a menor diferença. Minha classe está implementada. Bem, agora a gente tem que implementar lá o banco de dados que a gente vai utilizar para armazenar esse cara aqui. Esse banco de dados vai ter essa cara aqui. Para a tabela ficar diferente do objeto também, eu vou chamar esse cara de TB cliente. Eu não gosto de colocar nomes diferentes, tá? Mas eu vou colocar para vocês verem que aonde você armazena não precisa ter o mesmo nome do objeto. Tudo bem? Vai ser TB cliente o nome desse cara. Então, a TB cliente vai ficar dentro de um banco de dados no SQL Server, que vai ser criado lá num servidor qualquer, eu estou criando aqui na minha máquina, que vai ter o nome aqui de interligação.
Interligação. Vai ser o nome do banco. Ok. Interligação. Interligação vai ter uma única tabela, que vai ser a tabela que está modelada aqui. Essas ferramentas de modelagem, elas são muito interessantes. Por quê? Porque elas criam para você o script para você criar o banco, a tabela. Você fui lá na tabela, copy SQL Create. Essa ferramenta ela tem um programinha com SQL Server, tá? Porque ela não mapeia corretamente. Mas aí você vem aqui, faz as alterações e ele altera para você esse script. Do F5, a tabela está criada, manda atualizar aqui e a tabela apareceu lá com os exatos campos que foram criados lá no nosso modelo. Mamãozinho. Então, os objetos que a gente criar no nosso projeto, que a gente mandar incluir, vai ser incluído nessa tabela. Os objetos que a gente mandar alterar, o dado dele vai ser alterado nessa tabela. E o que a gente excluir, o dado dele vai ser excluído nessa tabela. Atualmente, ele não tem dado nenhum armazenado, tá? 0 linhas armazenadas, tá bom? Então a gente vai aqui, só para fazer o nosso primeiro fluxo principal, a gente vai incluir o cliente 1, que vai ser... não, eu coloquei autonumerado, não está autonumerado na nossa tabela. Deixa eu tirar esse identity daqui. Ele não é autonumerado, desculpa. A gente vai incluir a numeração. No nosso modelo aqui, para ele gerar o script sem ser autonumerado, você tem que tirar esse carinha aqui, autonumeração. Então, ok, salvei. Vou incluir o cliente 1. Agora ele não vai deixar, eu vou ter que abrir de novo a tabela. Vou incluir o cliente 1. Cliente 1, Gabriel, que vai ter o telefone. Colocar um tracinho aqui, que é a máscara que a gente está usando lá. Tudo bem? Só para quando carregar a lista, trazer esse cara aqui, depois a gente vai incluir outras linhas. Então o nosso banco está com uma linhazinha só. É um registro lá no banco de dados. Beleza. Então a gente vai continuar a nossa análise. Eu estou mostrando já a implementação, mas isso podia ser feito de uma vez só, depois de que a análise estivesse pronta. Eu estou mostrando as interligações para vocês. Agora, a gente tem o que? A gente tem que fazer o diagrama de sequência, que é o diagrama que a gente aprendeu nesse primeiro bimestre desse segundo ano. No Astar, para fazer o diagrama de sequência e ficar organizadinho, você tem que fazer ele enraizado no caso de uso, porque vai ter mais de um por caso de uso. Então você vai clicar com o botão direito em cima e vai dar lá, adicionar diagrama de sequência. O primeiro vai ser o CDU 01 fluxo principal. Vai ser o nosso fluxo principal. Qual que é o nosso ator? Recepcionista. Opa, recepcionista está lá. Qual que é o nosso boundary? Qual que é a nossa fronteira? Nossa fronteira é o nosso FRM cliente. Tá bom? Então, a nossa fronteira, que é o nosso boundary, que ele vai estar bonitinho aqui pra gente em algum lugar. Vamos achar o boundary aqui. Tá aqui, ó. Vamos achar ele aqui, ó. O boundary. Vamos arrastar um para cá. Vai ser o FRM cliente. Né? Dá para mudar esse desenho. Aonde que muda? Dá para mudar o desenho.
Só não lembro onde que muda. É. Não lembro onde muda. O quê? Não, você coloca o desenho certinho. Aqui. Excluir do modelo. Você vai embora, tchau. Isso. Esse aqui é o meu FRM cliente. É. Ele está matando, né? Por causa dos 2 pontinhos. Beleza. Bem, criou o FRM cliente. Vou excluir esses 2 caras aqui que eu não quero eles. Vou excluir você também que eu não te quero. Agora eu vou inserir a controladora, que é esse carinha aqui, ó. Control. Vou inserir a controladora. Vai ser AC cliente. Ok, ok. E vou colocar aqui a classe cliente, que é a classe que a gente vai utilizar nesse caso de uso. Bem, a única coisa que está faltando aqui no nosso projeto é essa camada do meio aqui. Né? Então essa camada do meio, a gente vai colocar ela aqui, que vai ser o aedb.interligação.control. Vai ser um projeto tipo class library. Ok. Colocou lá. Qual que é o nome da nossa classe? O nome da nossa classe é C cliente. Beleza? Então aqui está as nossas 3 camadas, conforme está o nosso modelo. Bem, agora qual que é o grande lance dessa modelagem? A gente relacionou o diagrama de classe com o caso de uso. Esse cara aqui é o caso de implementação do caso de uso cadastrar cliente. Você tá a relação lá com o caso de uso, tem a relação lá com o modelo de classe, a controladora foi identificada, mas agora a gente tem que definir a ação o conjunto de métodos, conjunto de mensagens para atender a cada fluxo que a gente descreveu no caso de uso. Então a gente vai vincular essa descrição com o nosso modelo, a nossa análise. E aí a gente vai ter a vinculação do diagrama de classe com o projeto da classe de fronteira, da implementação da classe de fronteira, vai ter a relação do diagrama de classe com o banco de dados e vai ter a relação do conjunto de ações que o usuário vai fazer com o conjunto de interações internas que tem que ser desenvolvido dentro do seu programa, que é o que a gente quer fazer. Conectar tudo para que o projeto funcione. E aí a gente vai mostrar isso funcionando. Tá bom? Bem, então, quais passos que a gente conhece? A gente conhece os passos: recepcionista solicita cadastrar cliente. Pum. Esse é o passo que a gente conhece do ator com o fluxo principal. A gente vai colocar ele aqui. Repare o seguinte, o programa é preparado para você colocar um método aqui. Seria, por exemplo, o método formLoad. Esse método que vai acontecer quando você abrir, que é o formLoad do FRM cliente, que recebe o sender e o E. Só que isso não diz nada para o seu modelo. Isso diz para a programação. Mas para o seu modelo, é mais importante você vincular o seu desenho com o seu diagrama, com a sua descrição de caso de uso, do que dizer, nesse caso, qual método ele vai usar para fazer essas ações que a gente vai colocar da fronteira para dentro. Porque o que acontece entre o ator e a fronteira não tem detalhe de implementação. O que acontece entre o ator e a fronteira é isso aqui, ó. É a descrição do caso de uso. É isso aqui que a gente vai ter entre o ator e a fronteira. Da fronteira para dentro, o que acontece sim, são coisas que vão precisar ser implementadas. O ator nunca vai violar a camada. Ele nunca vai acessar direto
a sua classe. Ele sempre vai ter que passar pela fronteira. Tudo bem? Então a gente tem que continuar lendo o nosso caso de uso. Olha lá, o sistema vai exibir a janela de cliente e vai permitir a inclusão, alteração, exclusão ou leitura. Então, a gente vai ter aqui, normalmente num sistema, a gente tem lá um formulário principal. Esse formulário principal vai ser lá um sistema qualquer. Ele vai começar maximizado esse formulário normalmente. Ele vai ter lá o seu menuzinho, que vai abrir o seu cadastro de cliente. E aí, quando ele clicar no cadastro de cliente, ele vai abrir desabilitar o menu para não abrir duas vezes. Ele vai abrir o cadastro de cliente numa janelinha à parte, separadinha, para a gente fazer. E o formulário que vai começar é o FRM principal. Então, como é que vai funcionar o seu projeto segundo a sua descrição? O sistema está aberto, sistema qualquer, a recepcionista vai chegar e vai solicitar o cadastro de cliente. Beleza? Solicitou o cadastro de cliente. Nesse ato de solicitação, o sistema vai exibir a janela de cliente, que é aquela exibição que ele fez, permitir a inclusão, alteração. Aqui eu vou mudar um pouquinho a exclusão. Vírgula, exibir a lista de clientes, porque eu não descrevi o fluxo para solicitar. Vai exibir a lista de clientes assim que abrir, carregado. Exibir a lista de clientes e permitir inclusão, alteração ou a exclusão são as ações que a gente vai permitir. Então, quando ele abrir essa janela, ele é um MDI form, ele está contido naquele MDI container, são aquelas propriedades que eu alterei. Se eu minimizar o total, minimiza todos, ele faz parte do projeto. Ele vai carregar a lista de clientes aqui, beleza? Vai ser dessa forma que vai fazer. E vai permitir uma inclusão, uma alteração, uma exclusão. Tá bom? Então, no fluxo principal, a gente vai ter que carregar a lista de clientes naquele grid. Beleza? Então, a gente vai ter aqui um método dentro do próprio formulário chamado carrega grid. Vai ser o nome desse método. Carrega grid. Opa, ele colou aqui, não era para colar. Carrega grid. Esse método eu vou criar ele como void. Cacete. Carrega grid. Carrega grid. Ele é um método void e ele vai chamar da cliente lista cliente.
Esse lista clientes, a gente já vai dizer qual que é o retorno, tá? Qual que é o retorno? O retorno dele vai ser, vou pegar aqui esse método, desculpa, tem que mandar criar primeiro. Ele vai ter um retorno aqui, que vai ser um list cliente. A ferramenta não tem essas listas, ela é vinculada ao Java. Então ela vai ficar criando esse cara aqui pra gente. A gente ignora, tá? E essa lista cliente eu vou criar ela como estática. Ok, lista cliente. E aqui, dentro da classe cliente, a gente vai ter um listar todos, que vai ser listar todos, que vai também retornar a list cliente, que vai ser também estático. Ok, ok, return value, beleza? Esse método carregar grid, ele vai fazer o carregamento dos dados no grid, que vai ser chamado assim que ele abrir o formulário, tá bom? O que acontece quando abre o formulário? Quando abre o formulário, ele executa esse cara aqui, ó, o load. Então, esse load aqui é esse cara aqui, ó, load. Então, a gente vai ter o load e a gente vai ter o carrega grid. São os dois eventos que a gente tem, os dois métodos que a gente tem que foram identificados na interface. E dentro do load, a gente vai chamar o carrega grid, tá bom? Que é essa forma. Lá, se a gente olhar o nosso modelo aqui, ó, se a gente olhar o nosso diagrama de classe de domínio, apareceu o listar todo sublinhado, que é estático, que retorna list cliente. Então lá na nossa classe de domínio, a gente vai ter que ter um public static, que eu defini como estático. Ele vai ser list cliente, né? Listar todos, beleza? E esse list cliente listar todos vai ter lá vou só colocar aqui antes de colocar todo o código para não dar erro. Aqui vai estar o código de carregamento do objeto, ainda não está carregado. Ele vai retornar uma lista de clientes com todos os clientes que estão cadastrados, que existem no seu sistema. E na controladora, se a gente observar a controladora, também tem o lista clientes. Aqui tem o lista todos, né? Listar todos. Na controladora tem o lista clientes, que também é list of cliente. Então na controladora a gente também vai ter um public. Um public static list cliente. Não, ele não viu o cliente, por quê? Porque a gente ainda não fez a referência. Então aqui nesse cara a gente vai adicionar a referência a model, ok, list cliente, aqui é só cliente, não é ser cliente, senão vai retornar uma lista de controladora. Você vai retornar uma lista user aedb.interligação.model. Você vai retornar uma lista de cliente que está com o nome de lista clientes, ó. Lista clientes, lista clientes. Essa lista cliente, vou colocar esse cara aqui também só para não dar erro, porque senão ele avisa que não tem o retorno. Tá vendo? Essa lista cliente. Show? E aqui no cliente, dentro do seu carrega grid, você está chamando
segundo o nosso diagrama de sequência, o método carrega grid, que é esse cara aqui, carrega grid, e dentro do carrega grid você chama o listar cliente da controladora, que chama o listar todos. Bem, para que isso funcione, eu vou ter que fazer referência a control e a model nesse tipo de projeto que está usando DLL. Eu preciso ter referência às duas DLL. Se fosse o web service a camada control, não precisaria. Ou se a control tivesse na própria view, também não precisaria. E aqui eu vou fazer um using aedb.interligação.control e using aedb.interligação.model. Beleza? Então aqui é o seguinte, aqui eu vou começar a dar nome para meus objetos. Esse cara aqui, eu vou chamar ele de GRD clientes, que é o grid clientes. E aqui eu vou desligar o auto generate columns dele, que eu não quero que ele gere as colunas automaticamente. Eu vou definir as colunas um a um. Então, para carregar no grid, você utiliza a propriedade data source, que vai receber da cliente a lista de clientes. Beleza? A controladora, na verdade a controladora vai retornar a model ponto listar todos. Essa é a estrutura do programa que a gente definiu aqui. Não tem código nenhum ainda, mas vocês vão ver que ele vai percorrer esse caminho todo conforme está definido no modelo. Tá bom? Como é que ele vai percorrer esse caminho? A gente vai colocar aqui um ponto de parada aqui e vai executar o passo a passo para a gente entender o que ele está fazendo. Ponto de parada, colocar o ponto de parada aqui. Executou. Bem, vai solicitar cadastrar cliente. Ele entrou no load já. Solicitei cadastrar cliente. Entrou no load. Aí o que ele faz no load? Ele faz o carrega grid. Pá! Né? Vai entrar aqui no carrega grid. Entrou no carrega grid. Opa, o carrega grid tem os códigos dele e ele vai acionar uma mensagem lá para a controladora. Ele vai entrar aqui na controladora. Ó. Lista cliente. Entrou na controladora. Lista cliente. A controladora, por sua vez, vai chamar a model. A controladora, por sua vez, vai chamar a model. Chamou a model. A model vai executar o seu método e vai retornar. Ela retorna para onde? Opa, Ctrl Z. Ela retorna para onde? Retorna para a controladora. Opa, ela retornou para a controladora. A controladora retorna para onde? A controladora retorna para o carrega grid. Carrega grid. O carrega grid retorna para onde? Retorna para o método principal. Retornou para o método principal e encerrou o seu fluxo principal. Beleza? Por que ele não fez nada? Porque a gente não colocou código nenhum ali dentro. Mas ele já fez na sequência que a gente definiu no modelo. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o código para ver isso funcionando. Fica mais bonitinho. Né? Bem, vou finalizar aqui. Estava executando passo a passo. Vamos terminar de configurar aqui o nosso grid para a gente conseguir. Bem, o atributo que vai ser exibido aqui é o código, que é o nome do atributo lá no objeto que a gente implementou. O atributo que vai ser exibido aqui é o nome. O atributo que vai ser exibido aqui é o telefone. Deixa eu ver se eu lembro a senha de conexão desse cara. Lembro. Isso é um bom sinal, né? Bem, o que a gente tem que fazer agora? Agora é detalhe de implementação. Qual que é o detalhe de implementação? Lá no meu model, eu vou ter um helper. Dentro desse helper, eu vou ter um cara que eu vou chamar de data helper. Dentro desse data helper, isso é detalhe de implementação. Isso não entra nos modelos que não fazem parte da classe de domínio.
Isso é para a gente se conectar ao banco e fazer as ações que a gente tem que fazer. Dentro desse Data Helper, a gente vai ter lá um Public Static Get Connection, que ele vai buscar a conexão com o banco. Esse Get Connection vai ser do tipo SQL Connection, que pertence a system.data.sql client. Então aqui eu vou ter um SQL Connection que vai se conectar lá com o meu banco de dados para fazer as ações que eu quero fazer, né? Então vai ter um SQL Connection OCN é igual a new SQL Connection, que vai receber aqui a string de conexão server igual, o nome do meu servidor é prof sublinhado Gabriel sublinhado PC barra SQL 2000, prof sublinhado Gabriel sublinhado PC, tem duas barras que ele substitui por uma, é SQL 2012, tá bom? Database, o database que eu vou me conectar vai ser o interligação, o usuário que eu vou usar é o SA, que eu estou usando para conectar, e a senha, bem, essa senha eu uso para outras coisas, então eu vou alterar a senha aqui do SA, porque eu não vou escrever a minha senha aqui, AEDB01, AEDB01, alterei a senha do SA, deixa eu conectar aqui para gravar essa senha, senão eu nunca mais vou lembrar dela, AEDB01, beleza, conectei com a AEDB01, vou colocar aqui no programa a senha, o PWD igual a AEDB01, beleza, vou dar o Open na conexão. Nesse momento ele vai estabelecer um canal de comunicação com o banco de dados, tá bom? E vou retornar essa conexão para o objeto de cima. A única função desse Data Helper, por enquanto, vai ser me entregar essa conexão, tá? Qual o método que eu preciso implementar? O único método que eu preciso implementar para o meu sistema funcionar é esse cara aqui, porque teoricamente a ordem dos métodos já está acessando. Então esse cara aqui, ele vai também dar um use na System Data SQL Client. Aqui embaixo a gente vai receber a conexão do nosso Data Helper, que a gente vai helper.datahelper.getConnection. No final eu tenho que fechar a conexão e a gente vai usar um cara aqui chamado SQL Command, que ele vai executar um comando lá no banco de dados, que vai ser o select clear código, clear nome, clear telefone from tb cliente. Essa aqui é uma expressão SQL, tá? Que vai selecionar os dados lá no banco de dados, order by clear nome, vou ordenar por nome, vai ter que passar a conexão e a gente vai usar um SQL Data Reader para ler os dados lá do banco de dados. O ADR também tem que fechar, que é o nosso Data Reader. Uma conexão só permite um Data Reader aberto por vez. E a gente vai fazer um loop pelo read. Toda vez que ele dá o read, ele move um ponteiro para o próximo registro dentro do banco de dados. Quando você vai ler o banco de dados com Data Reader, ele começa no begin of file, onde não tem registro nenhum. Aí você dá um read, ele move para a próxima posição. Se o read for igual a true, é porque ele achou um registro. Se o read for igual a false, é porque ele chegou no end of file.
o EOF, no fim do arquivo. Então, se ele conseguir ler, eu vou percorrer todos os registros que retornar nessa expressão SQL. Essa expressão SQL aqui, ó, ela faz isso aqui, ó. Nova consulta. Opa, estou no banco master, não quero. A senha que eu coloquei é a EDB01. Né? O banco que eu vou conectar é o interligação. A expressão SQL que a gente colocou lá, ela vai retornar os registros do banco de dados. Então essa expressão aqui tem que funcionar. Tá? Se você observar, executamos o comando direto lá no banco, ele trouxe os registros para a gente. Só que agora a gente está executando o comando em linha de comando. E aqui a gente vai fazer quantas voltas a gente tiver que fazer. Bem, se ele conseguiu ler, é porque a gente vai ter que ler. Bem, o primeiro campo a gente definiu ele como int 32, que é a sintaxe é exatamente essa. A gente vai ler como int 32. Esse get ordinal pega o index do campo no seu retorno. A gente usa ele para evitar que, se você mudar a expressão, o seu programa passe a dar erro. Ele vai retornar o índice para você. Você poderia setar aqui o índice direto. odr.getInt32 0, por exemplo. Que ele é o zero dessa expressão. Só que a gente não faz dessa forma, porque se você mudar a sua expressão SQL e não mudar, o seu programa começa a dar erro. Então você usa o getOrdinal para ele buscar a posição daquele field antes de você ler. É dessa forma que você faz. Fica mais seguro o seu programa. E no final, a gente vai ter getString, odr.getOrdinal, clear, telefone. Bem, aqui ele ainda não fez nada. Né? Por quê? Porque a gente vai ter que criar o objeto que a gente vai retornar. Esse objeto é do tipo cliente. A gente vai dar um new nele. Tá? Criamos o objeto. Aqui, esse objeto vai receber no código esse valor. Esse objeto vai receber no nome esse valor, e esse objeto vai receber no telefone esse valor. E aí você vai adicionar ele no seu retorno. Ou seja, a gente está fazendo a programação mais manual possível. A gente está mapeando na programação o atributo do banco de dados ao atributo do objeto para retornar esse objeto. Tudo bem? Então montamos a nossa lista. Teoricamente, isso aqui já teria que funcionar se todo o código está certo. E ele carregar já nos campos quando abrir o cliente desejado. Vamos executar direto para não ter ponto parado. Vamos executar direto. E ele trouxe lá o cliente. Com aquela sequência de comandos que a gente programou sem código nenhum, seguindo o nosso modelo. Quando a gente colocou o código, Bidu funcionou. Só duas é pouco, hein? Bem,